Eu ia perguntar para você sobre aquela época ali dos gregos. A gente conhece muito os gregos pela filosofia. E a gente não nega que a filosofia grega foi importantíssima para o desenvolvimento de um monte de coisa, né? Sim. E da ciência? Existe alguma diferença entre o que a filosofia fazia e para a ciência? Vocês têm alguma resposta para isso? Cara, eu acho que não havia diferença, porque acaba que uma pergunta e outra responde. Então, eu acho que as duas sempre andaram, né? Em conexão e sempre andaram juntos nisso, porque eles questionavam, mas tinha que haver uma razão para aquilo, tinha que haver algum nexo, alguma resposta, entende? Eu acho que sempre andaram juntas, pelo menos. Então, assim, na sua ideia, o filósofo era o que perguntava. Sim, eu acho que ele procurava questões, sim. Era o que questionava. Uhum. E daí as respostas ficaram mais para o cientista, você acha? Acho que sim. Pelo menos eu entendo que sim. Ok. Os filósofos, quando você faz uma pergunta, automaticamente você não fica procurando respostas? Uhum. Sim. Então, será que um filósofo fazia uma pergunta e ele não tentava responder? Ah, fazia? Com certeza. Com toda certeza. Não, é essa busca, né? E eu acho que no passado as coisas assim, né? Na antiguidade com A maiúscula, né? Realmente as coisas se misturavam muito. Né? Você pensa nos grandes pensadores. Eu lembro quando eu era menor, eu ficava assim, né? Caramba, como que esse cara era matemático, cientista, filósofo, e isso e aquilo, né? Leonardo da Vinci. Exato, né? E aí a gente vê como, assim, as coisas se misturavam, de fato, até o Renascimento, até século, né, XV, XVI, até um pouquinho mais pra frente que as coisas começaram a se especializar, de fato. Mas, realmente, no passado, essas pessoas que tinham tempo, né, pra pensar, Uhum. que não precisavam estar ali no trabalho relacionado à agricultura, né, e tudo mais, essa galera, eles realmente pensavam, e eu acho, sim, que os pensamentos se misturavam, as áreas se misturavam nessa busca, né, incessante. Eu acho que é isso, eles tinham mais tempo de perceber as coisas ao seu redor, consequentemente, né, as dúvidas iam sendo geradas e, com certeza, a partir daí, a busca por respostas era automática. Uhum. A gente vê ali na época dos gregos muita coisa sendo respondida com base em mitologia. Uhum. E até hoje, assim, se você pegar povos, por exemplo, né, indígenas que estão isolados, eles têm as explicações deles em relação a tudo que circunda, tal. Eles têm explicações que são baseadas em lendas que vêm, né? E era assim também na filosofia grega, até que alguns filósofos começam a usar uma filosofia racional. Assim, não, vamos esquecer um pouco a mitologia, vamos esquecer um pouco as narrativas e vamos pensar agora racionalmente nesse fenômeno. Aí a pergunta é, qual a diferença entre este filósofo que pensa racionalmente numa resposta e a diferença do cientista que faz ciência? Será que tem alguma diferença marcante entre eles? E aí, Mi? Poxa, jogou essa pra mim? Vamos lá, hein? Eu tô dando a dica, Filósofo pensa racionalmente. O cientista chega às suas verdades só pensando? Não. Não, com toda certeza não. Não. Eu acho que o filósofo, ele chega às suas questões, mais nas lógicas, né, igual você disse, tipo, na imaginação ou na prática dele. E eu acho que o cientista é mais, tipo, no óbvio. Tipo, ele realmente coloca aquilo no papel, estuda, vai e entende. Ok. Buscando um método, né? Exato. Eu acho interessante, assim, a gente também ter a perspectiva de que na antiguidade, a maioria das coisas que nem eu tava falando antes, a maioria das coisas, assim, que eles pensavam, né? Era por conta de uma necessidade.
os grandes avanços, assim, por exemplo, falando dos gregos, né? Alguns deles, sim, né? Tava no mundo das ideias, né? Tentando transformar coisas que estavam no mundo das ideias na prática, mas muita coisa, principalmente se a gente for buscar lá atrás, era por necessidade. Por exemplo, né? Por que se desenvolveu a matemática no início? Realmente pela necessidade de você, principalmente no início do comércio, né? De você contabilizar, etc e tal. Então, eu acho que havia sim método, né? Não eram simplesmente devagações, assim. Mas, realmente, conforme o tempo vai passando, isso vai se distanciando, né? Principalmente com o avanço da filosofia, que começa a se preocupar com questões menos práticas. Sim. Ou que, pelo menos, estão, assim, um pouco mais distantes da nossa vida cotidiana, né? Que são importantes, que devem ser pensadas, mas que a gente não vai usar todo dia, todo momento. Que eu achei bem interessante. Você falou que o cientista, ele... Então, assim, vamos pensar. O filósofo, ele vai falar sobre essa caneca, observando a caneca, olhando de todos os ângulos e pensando e tirando as conclusões dele a partir do pensamento dele. Esse é o filósofo. O cientista. Do que é feito. Sim, Do que é feito. exato. Quanto pesa. Exatamente. Ele vai classificando, né? Isso. Vou quebrar um pedacinho e examinar numa lupa. Então, a ciência, como a gente conhece hoje, moderna, ela passa a existir quando existe um método. Vocês falaram essa palavra. Quando existe algo que, assim, eu vou além da minha racionalidade, eu vou pôr a mão na massa. Eu vou observar, eu vou medir, eu vou experimentar. A experimentação acho que faz a grande diferença aí.